Êxodo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família. 2. Ruben, Simeão, Levi e Judá. 3. Issacar, Zebulon e Benjamim. 4. Dan, Naftali, Gad e Aser. 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. 6. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. 8. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, e não conhecerá José. 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramessés. 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. 13. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. 14. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra, Puá. 16. Dizendo: quando o servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes, deixaram viver os meninos. 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. 21. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. 22. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Êxodo 2, 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. 4. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. 7. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e de crie a criança? 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. 9. Então, lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. 12. Olhou de um e de outro lado, e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, e o escondeu na areia. 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? 14. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. 15. Informado
resultado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. 17. Então, vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje, mais cedo? 19. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. 20. E onde está ele? Disse às filhas: porque deixastes lá o homem. Chamai-o para que coma pão. 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zipora. 22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo 3, 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. 3. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. Disse ainda ao Senhor: certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. 10. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. 11. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17. Portanto, disse eu: faz-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. 18. E ouvirão a tua voz, e irás, com os anciãos de Israel, ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir o caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará
deixará ir se não for obrigado por mão forte. 20. Portanto, estenderei a mão e sairei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois,